Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de Geografia e Filosofia da Escola Arte SEB. Meus queridos, hoje nós iremos dar continuidade aqui ao caderno 3 de Geografia. Você pode me acompanhar a partir da página 236, abre aí seu caderno. O módulo agora é o módulo 12, a gente está introduzindo esse módulo, um módulo interessantíssimo que fala sobre Revolução Industrial, meios de produção, indústrias de base, tem muita coisa bacana. E claro, a gente sempre complementa nas lives, tá? Então é muito importante que você participe das nossas lives. Módulo 3, aliás, caderno 3, módulo 12, página 236, turma do 7º ano. Qual é a aula de hoje, gente? Geografia e necessariamente industrialização e modos de produção, né? Industrialização, principalmente a característica dos modos de produção. Coloquei aqui algumas coisas, a gente vai complementando, vai conversando, tendo um bate-papo e aí em seguida a gente vai aí para resolução de questões. Claro que se não der de a gente resolver as questões, você pode finalizar aí no caderno e na live a gente corrige, combinado? Faz a questão, hein? Faz as questões do módulo. Não deixa de fazer, porque na live a gente corrige. Beleza? Então vamos lá. Ó, na Idade Média do século V até o século XV, o que predominou foi o artesanato. Tá, pessoal? O apogeu do artesanato, ou seja, a época onde houve aí uma grande e significativa o uso do artesanato como meio de produção, como meio de fabricação, foi nessa época aqui, ó, do século V até o século XV. Aí no final aliás, por volta do século XIV, tá, pessoal, houve aí uma espécie de industrialização, começa aí de industrialização não, de manufaturas, né? Houve algumas mudanças, mas até o século XV ainda predominava o artesanato. A gente tem que pensar o seguinte: o ser humano, ele criou desde sempre muitas aí formas de produção, tá? Ele utilizou pedra, ele utilizou árvores, ele conseguiu dominar o fogo, enfim, ele utilizou ferramentas que a natureza dava, que a gente chama de quê? A gente chama de matéria-prima. O que é matéria-prima? Matéria-prima nada mais é do que aquilo que a natureza me fornece para que eu possa construir alguma coisa. Então, por exemplo, qual é a matéria-prima da lança? A madeira. A madeira. Se essa lança ela tem uma ponta de ferro, qual é a matéria-prima então? Eu tenho então madeira e ferro, tá? Se essa lança tem uma pedra na ponta, para que eu possa caçar esses animais de uma época muito antiga, uma sociedade ainda muito aí no início, né? Ou seja, onde as pessoas começaram a se evoluir, a sociedade começou a evoluir, ainda viviam em tribos, ainda viviam em pequenos grupos, né? Pequenos grupos onde caçavam, onde não havia hoje como nós temos supermercados onde há o alimento, onde eu posso plantar esse alimento. Ou seja, nessas sociedades primitivas, o que predomina então? Predomina o uso, tá, de técnicas rudimentares para que eu consiga sobreviver. Veja só, o ser humano ele não detém, tá, algumas particularidades, características físicas que os animais geralmente detêm. O ser humano não tem garras grandes e afiadas, certo? O ser humano não tem presas grandes e claro, como por exemplo um leopardo, como por exemplo uma onça, um leão, certo? O ser humano não tem a agilidade de correr, porque claro, ele tem agilidade de correr dentro da sua capacidade, nós temos duas pernas, né? Mas ele não tem a mesma agilidade que um leão, por exemplo, né? Ele não tem a mesma agilidade que os animais de 4 patas têm, ok? Então a gente não tem no nosso corpo aspectos que nos deixem aí na mesma condição física que os animais, certo? Não é possível isso. Porém, contudo, o que acontece? Nós criamos artifícios, né?
ferramentas, nós criamos técnicas, nós criamos meios para que a gente possa sobreviver. A gente adapta a natureza à nossa necessidade. A gente constrói uma casa para morar e se proteger do sol e da chuva. Entendeu? A gente constrói a lança para poder caçar o alimento. A gente constrói ali a fogueira para se aquecer no frio. Então o ser humano ele cria, através da sua inteligência, ferramentas e condições para que ele possa garantir sua sobrevivência. A gente chama de ferramentas artificiais, porque a gente não tem essas corporais como os animais possuem aí, a garra, enfim, aí a presa, essa agilidade de correr, como por exemplo os animais possuem. Então, o que a gente consegue entender? O artesanato nada mais é do que uma expressão do trabalho, tá? Para o quê? Para transformar esse meio onde o ser humano vive. Porque eu pego ali a matéria-prima e transformo e trabalho com isso. Eu vendo isso, eu ganho dinheiro, eu troco, eu tenho uma relação de trabalho ali, né? E o que acontece? Ali por volta do século XIV, começou a ter uma divisão social do trabalho. Como assim, professor, uma divisão social do trabalho? Antes não se tinha, porque veja só, no artesanato o cara vai lá, pega a semente, produz aquele furinho na semente, coloca o cordãozinho que ele também produziu de outra planta. Isso aqui eu tô dando um exemplo, tá? E ele entende todo o processo para a criação daquele produto final. Ele acompanha desde a matéria-prima até o produto final. Aqui, nessa divisão social do trabalho, agora eu tenho pessoas que, né, a gente pode compreender isso. Realiza-se um tipo de trabalho, só um tipo de trabalho. Então tem só uma pessoa que faz isso, tem só a pessoa que vai pintar, tem só a pessoa que vai cortar algo, né, essa ferramenta. Tem uma redução do tempo, logo uma agilidade maior, porque se eu tenho pessoas especializadas em só fazer determinada coisa, logicamente o tempo vai ser reduzido e a produção ela vai ser maior, beleza? Tenho criação aqui de novas ferramentas. Como assim, professora? Se a gente está evoluindo, né, e nós estamos transformando o meio em que nós vivemos, por exemplo, a sua casa, antes, há muito tempo atrás, sua casa, não existia ali nenhuma construção. Alguém foi lá e transformou aquele terreno, aquela paisagem que era natural, em uma paisagem geográfica. Construiu uma rua, fez uma pracinha, construiu essa casa, seu prédio onde você mora, enfim. Houve o que? A adaptação. Mudou para quê? Para condicionar a eu, enquanto ser humano, que vou morar ali agora, certo? Como é que eu faço isso? Eu faço isso a partir do momento que tenho necessidades e crio novas ferramentas para que eu possa adaptar, né, o meio às minhas necessidades. Então, se o ser humano descobre o fogo, é porque ele houve a necessidade de ter algo que pudesse aquecer, que pudesse, por exemplo, dar a ele a capacidade de não só criar lá a fogueira para se aquecer nas noites frias, mas também para poder assar o alimento, né, para cozer, né, o alimento. O que acontece? Muitas dessas coisas acontecem de forma aleatória, né? Nem o ser humano nem estava pensando, eu preciso construir. Foi lá, bateu duas pedras e começou a entender que tinha uma faísca, que tinha um negócio chamado fogo, né? Mas, por exemplo, a questão da criação de ferramentas, como por exemplo, vasilhas, né? Ele adapta o barro à necessidade de construir uma vasilha. Ele adapta a pedra de pedra lascada para uma pedra polida, muito mais sofisticada. Ou seja, tá entendendo aí o movimento de transformação e evolução que o ser humano passa para criar novas ferramentas e mudar a sua realidade, mudar o seu meio? Entenderam? Aqui nós vamos vir aqui para essa parte, ó, pessoal. Revolução Industrial, ela acontece aqui, né, na metade do século 18, certo? Metade do século 18. Essa revolução industrial aqui, ela é marcada pelo quê? Eu tenho aqui agora o surgimento da exploração do trabalho como nunca, certo? Exploração do trabalho. Professora, mas não já existia exploração de trabalho em outros contextos da história da humanidade? Sim, em outros contextos, claro, existiu muito a questão da exploração do trabalho
Porém, contudo, esse trabalho agora é um trabalho industrializado, onde existe máquinas, onde existe ferramentas e, claro, com o passar dos anos a gente está inclusive em uma outra revolução industrial, uma fase, por exemplo, da robótica, da alta tecnologia, da alta complexidade. Mas essa daí é o que? É uma indústria, né? São indústrias que começam lá na Inglaterra, que começam a fabricar tecido, que começam a fabricar depois o carro, que começam a fabricar as locomotivas, ou seja, há um avanço da tecnologia e essa revolução industrial produz isso, ela produz uma exploração do trabalho que tem como objetivo o que, pessoal? O lucro, tá? Então o cara que é dono da fábrica, ele não tá tendo outro objetivo senão obter lucro através dessa exploração do trabalho. A gente vai falar mais sobre revolução industrial, tá? Nas próximas aulas. Agora me acompanha aqui. Existem 3 tipos de indústria: indústria de base, indústria de bens de intermediários e indústria de bens de consumo. Para você me acompanhar e ficar bem mais claro, para inclusive você visualizar as imagens, ó, tá lá na página 239, onde diz o seguinte, ó: indústria de base, ela fabrica o que? A base, equipamentos, tá? Ela fabrica aí aquilo que precisa ser fabricado para que haja aí, então, a possibilidade de fabricar os bens intermediários. Então, eu tenho aqui a matéria-prima beneficiada, por exemplo, a energia. A energia, ela é fabricada através de uma indústria de base, que é as hidrelétricas, por exemplo, tá? A energia também tem solar, tem eólica, mas nesse exemplo aqui a gente pode considerar, tá? Aqui em indústria de base, por exemplo, a fabricação de energia através das hidrelétricas. Aqui nas indústrias de bens intermediários, você pode ler comigo aí na página 239, tem, por exemplo, indústrias de autopeças. As peças são um meio para que, por exemplo, eu possa fazer o carro, né? Alguém tem que produzir as peças antes. Quem que produz? A indústria de bens intermediários. E por último, pessoal, indústrias de bens de consumo ou indústria leve. Ela produz para o mercado consumidor, podem ser bens duráveis ou bens não duráveis, como por exemplo, automóveis, são bens duráveis, tá? Vestuário, alimento, bens não duráveis, ou seja, não tem uma duração longa, tá ok? Quero que você dê muito uma olhada nessa página 239, para que a gente possa dialogar, principalmente nas lives. E claro, não deixa de participar. Até mais, queridos. Acompanhem sempre a Agenda Edu.